Vamos ler apenas 3 versículos, 1, 2 e 3. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos traz a cada dia um viver que agrada e glorifica o Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder pregar a Tua palavra e obrigado por poder também saber que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes de nossa vida cristã. E o Senhor nos direciona a viver uma vida para a Tua glória. E isso envolve, acima de tudo, correr a carreira que o Senhor tem proporcionado para nós na vida cristã. Uma corrida que envolve uma fé direcionada no Senhor, um olhar direcionado no Senhor e uma vida direcionada no Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja fortalecendo nossa fé através da exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Há muito tempo atrás, nos anos aí de 2001 a 2004, nós estávamos no seminário e constantemente havia o chamado racha, né? Quem não já ouviu, olha o racha. E me lembro de um momento que ficou marcado na minha memória e não saiu mais. Havia os casados, professores, e os casados alunos, e havia os solteiros. E naquele período o seminário estava lotado, eram 3 times, 4, 5 times. E um dia marcaram um jogo que seria o jogo do século. Era o máquina mortífera contra o trombose. O trombose, vocês sabem quem era, né? Eram os casados, que envolvia os professores e os alunos casados. E o máquina mortífera era os alunos solteiros, né? Dentre eles tinha bons jogadores. No entanto, o trombose, naquele jogo, ganhou, né? E não foi muito a questão de saber jogar ou coisa desse tipo. Mas uma coisa que eu percebi no trombose foi que eles estavam unidos, estavam com a mesma visão. E eles trabalhavam em equipe, eles não trabalhavam sozinhos como alguns do máquina mortífera. Quando nós pensamos em vida cristã, quando nós pensamos em uma vida que de fato quer glorificar a Deus, exaltar a Deus, e quando eu quero crescer nessa vida, eu também tenho que ter essa visão. Eu preciso estar crescendo junto com a minha família e eu devo levar a igreja também a ter essa visão de que nós estamos vivendo uma vida cristã para a glória de Deus. E aí eu diria que nesse ponto aqui, a vida cristã, ela é comparada a uma corrida, aonde nós estamos correndo para o mesmo alvo. Pensa-se que é o mesmo alvo. Nós podemos lembrar do texto bíblico onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele precisava de pessoas que estivessem com ele nessa caminhada. Hoje, na aula, eu falei de 2 palavras bem importantes que foram destacadas pelo apóstolo Paulo nas Escrituras, que é companheiro
e que é cooperador. Nós precisamos uns dos outros para a gente então correr, caminhar. E aqui eu me lembro de uma corrida, deve estar aí na internet, onde uma pessoa está correndo, o outro passa na frente, ele está perto de ganhar, mas ele volta, ele abraça aquela pessoa e ele vai. Não importa mais se ele vai ganhar ou não, mas ele quer chegar junto com aquela pessoa. A vida cristã é assim também. E quando nós pensamos em nós que estamos aqui, aqueles que estão lá fora talvez olhem para nós como se nós tivéssemos asa ou já fôssemos até anjo. Me lembro de um seminarista que chegou aqui e achava que aqui era o céu. E ele teve que voltar para a igreja, porque ele precisava entender que aqui também tinham pecadores, que precisavam uns dos outros. Depois de muito tempo ele veio. A ideia é, meus irmãos, todos nós estamos correndo uma corrida. Todos nós enfrentamos desafios. Todos nós enfrentamos obstáculos. Todos nós enfrentamos tentações. Mas algo eu preciso dizer aqui. Nós precisamos uns dos outros. Porque essa corrida, ela tem um objetivo para a minha vida e para a sua vida: glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. E nenhum de nós deve querer se exaltar mais do que o outro. Eu estou na frente, eu vou ganhar, eu sou melhor do que você. Não. Nós precisamos uns dos outros. Nós, entenda isso, nós não corremos sozinhos. Mas já teve alguém que venceu essa corrida por nós. Nós precisamos só seguir o seu exemplo. E para seguir o seu exemplo, que no caso é o Senhor Jesus, nós precisamos ter algumas atitudes em nossas vidas, que farão com que a gente corra melhor, com que a gente olhe para o nosso próximo, com que a gente olhe para os perdidos e os ame como Ele amou. E no final das contas, o objetivo é fazer com que eu e você tenhamos êxito de chegar até lá. Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo e Ele nos deu o exemplo de como nós podemos vencer essa corrida. Só lembrando que vários dos seus discípulos, eles também enfrentaram obstáculos, batalhas e lutas, até mesmo suas vidas foram ceifadas, mas eles chegaram até o fim. E eu queria que nós pudéssemos pensar hoje nas palavras também de Paulo, quando ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Temos um alvo em comum, temos um Senhor em comum. O mesmo Espírito que habita na minha vida, habita na sua vida. Temos um objetivo maior, glorificar a Deus. Mas tem algumas decisões que nós precisamos tomar para que isso aconteça. O texto de hoje nos propõe isso. E a primeira delas é deixar de lado o peso e o pecado, ou o peso do pecado. Eu preciso então entender que há algumas coisas na minha vida que impedem de eu correr bem, de eu alcançar o alvo. E pensando em Cristo, o maior peso que tem na minha vida e na sua vida, que impede que eu chegue até Ele, é o pecado. E aí cada um de nós deve identificar um pecado na nossa vida, ou o pecado na nossa vida, que pode estar impedindo de eu correr bem, de eu caminhar bem. Aqui é interessante porque existem pecados que são óbvios, que eu consigo ver, e pecados conhecidos na minha vida e na sua vida. Todos nós temos pecado. E lendo um livro recente, o autor ele vai destacar algo que me chamou muito a atenção.
Ele disse que nós precisamos dizer para o pecado que nós morremos para o pecado em Cristo. Que o pecado ele não deve mais reinar em nossa vida. Mas ainda nós temos a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa leva eu e você a nos deleitarmos no pecado, a amarmos o pecado. O autor aos Hebreus diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, se referindo ao texto anterior, ou ao capítulo anterior, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. E aqui eu queria que você pudesse pensar que existe nessa nossa corrida da fé até Cristo, existem distrações que podem tomar o nosso tempo, que podem até nos desviar, né? E que podem levar a gente a ter preocupações desnecessárias. Às vezes, quando a gente é muito novo, e principalmente novo na fé, né? Quando eu era novo na fé, juntamente com Dona Diomar, eu era um talibã puro. Ela não podia usar brinco, não podia usar batom. Eu era muito radical. Estou dizendo que eu sou liberal agora. Agora eu sou bíblico. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente se preocupa com coisas tão fúteis, e aqui quem é casado sabe, coisas que no início do casamento você faz tanta questão e tudo, mas com o passar do tempo você vai percebendo que não é isso, o foco não é isso. O jovem também, no início da sua fé, ou no caminhar da sua fé, ele começa a focar em coisas, começa a focar nisso, naquilo, e muitas vezes ele esquece do alvo, que é Cristo. Então eu preciso reconhecer a necessidade de deixar esses pesos para trás. Porque esses pesos, ele faz com que eu não corra bem, não desenvolva bem. E eu faça com que esse peso, ele seja tão difícil que às vezes eu olho para a vida cristã como algo difícil, como algo que, é muito difícil. E aí quando nós pensamos no ministério, é que o negócio complica, né? Eita, você pensa em ir para o ministério, servir ao Senhor, Deus me livre. Pastor sofre demais. Eu lembro que a gente teve uma reunião de pastores recente, e uma irmã disse assim, olha ali, estão tudo contando os problemas uns para os outros, né? Estão tudo chorando no ombro um do outro. Mas não é assim não. Não é assim não. É muito bom ser pastor. É muito bom servir ao Senhor. É muito bom resolver problemas. Mas quando as distrações vêm, isso impede que a gente então foque na corrida, no Senhor, foque em Deus. É interessante porque, olha o que diz Filipenses, você deixa marcado aí, Filipenses capítulo 2, por gentileza. Abra lá, fica no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. A vida cristã, e se você lembra, Filipenses, Paulo estava preso, né? Ele queria saber da situação dos irmãos que estavam, entre aspas, livres. E aqui ele envia 2 mensageiros, olha o 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador,
e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, o que nós podemos perceber aqui é, quando eu entendo que a obra de Deus, ela visa a glória de Deus, e ela visa eu trabalhar diretamente com pessoas, eu tenho que entender que eu preciso tirar de mim aquilo que me impede estar bem com as pessoas. Eu destaquei outra coisa hoje importante também, cuidado com a inveja no ministério. Cuidado com a inveja. Vai ter pessoas que Deus vai usar, ou vai usar, e que muitas vezes vai ser diferente de você, esposa de pastor ou missionária, pastor ou missionário. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é feita só por você ou só por mim, mas eu preciso entender que tudo aquilo que atrapalha a realização daquela obra e da corrida da vida daquela igreja ou pessoas, eu devo tirar de mim. E por isso que eu digo, o orgulho, o pecado, a incredulidade de maneira geral atrapalha o nosso viver para a glória de Deus. Paulo, ele ainda vai dizer em 2 Timóteo, você pode passar aí para frente, capítulo 2, verso 5 e verso 9. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o verso 9, Paulo diz: pelo qual eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra, ela não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. A ideia, meus irmãos, é: você está disposto a suportar tudo pelos eleitos? E você está disposto a deixar aquilo que atrapalha você e eu suportarmos tudo pelos eleitos? Lembre-se, o impacto dos pesos, o impacto aí do pecado que tenazmente nos assedia, que todos os dias está aí de prontidão para destruir a nossa vida, o impacto dele é muito forte. Por isso nós precisamos procurar pessoas para nos ajudar. Você lembra de Gálatas capítulo, acho que 10, né? Gálatas capítulo 10? Não, Gálatas capítulo 6. Fala da ideia do companheirismo, fala da ideia de eu ajudar o meu irmão, de eu ajudar o meu próximo. Só que até nisso, às vezes, a gente não quer ajuda, né? A gente não acha que não precisa de ajuda. Eu contei também na sala hoje que há algum tempo atrás, bem atrás, a gente estava precisando de ajuda financeira. Estávamos no seminário, não tínhamos como voltar para casa, não tínhamos como pagar até mesmo uma feira. E de repente chega a feira, de repente o irmão vem e coloca um dinheiro aqui no meu bolso. Mas eu digo para ele, eu não estou precisando. Mas eu estava precisando. Quantas vezes a gente está precisando de ajuda, mas a gente não quer se deixar ajudar? E eu diria que até mesmo aqui, né, um lugar santo, seminário e tudo, nós precisamos de ajuda. Não se isole. Faça amizade, crie relacionamentos, procure desenvolver relacionamentos, porque o seminário ele passa, mas as amizades e os relacionamentos eles continuam até a eternidade.
Procure tirar algo que impede com que você corra bem. E a ideia é: procure tirar o peso que há. Você consegue ver algum peso? Você consegue ver, conforme o livro de Hebreus diz, você consegue ver o pecado que está impedindo você de correr? Cuidado com o farisaísmo, cuidado com o legalismo. Isso também é um peso, isso também é pecado. Precisamos ser bíblicos. Precisamos ser bíblicos. Em segundo lugar, Paulo diz que, aliás, o autor aos Hebreus diz que nós precisamos correr com perseverança. Quem aqui é fácil de desistir das coisas? Não precisa levantar a mão, não. Estou brincando. Mas a gente é tão fácil de desistir das coisas, né? Talvez você começou a sua leitura anual e já desistiu. Talvez você já começou a ler um livro, desistiu. Talvez você já começou a fazer caminhada, desistiu. Nós somos fáceis de desistir, só que o autor diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu preciso correr, mas não é correr de qualquer forma, é correr com perseverança. E por que isso, né? Por que ele diz isso? Correr com perseverança. Porque vai dar vontade de desistir. Porque não vai ser fácil. Porque vai ter muitos obstáculos. Porque vai ter muitas pessoas contra. Mas você e eu precisamos correr com perseverança. Mas não correr por correr. Nós precisamos correr visando um alvo. Abre em Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai nos relatar. Ele diz: não que eu já tenha obtido, ou tenha já, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. E aí ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Primeiro ele diz, não obtido, e depois, não alcançado. Mas aí ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e ele diz, avançando para as que diante de mim estão, novamente ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantas vezes nós já pensamos em desistir, né? Não sei se você já pensou em desistir, mas eu já pensei em desistir em momentos da minha vida. Só que Deus, em sua graça, Ele usa pessoas nesse sentido também, para eu não desistir e para você não desistir. Às vezes, palavras, às vezes, apenas estar do lado, né? Está do lado, apenas estar do lado já é eu olhar para aquela pessoa e saber, ela está perseverando, ela continua, ele não está desistindo. E a ideia aqui, eu diria, é manter o foco no alvo. Paulo nos direciona a isso. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo deve ser Jesus. Esse é o nosso alvo. E o exemplo dele, de Jesus, para nós é o alvo supremo. Filipenses capítulo 2, os próprios evangelhos. Então,
evitemos olhar muitas vezes para alguém que nós consideramos como o Jesus pecador, né? Mas devemos olhar para Cristo. E eu diria assim, que eu e você precisamos enfrentar essas dificuldades nessa corrida por meio da fé. O próprio livro de Hebreus, capítulo 11, eu poderia até pedir para alguém dizer decorado, mas não vou pedir, mas 11:6 vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta eu correr para o alvo sem fé, não adianta eu querer enfrentar os obstáculos sem fé. E eu preciso reconhecer algo aqui importante. As dificuldades, os obstáculos, as lutas fazem parte dessa jornada e fazem parte dessa corrida. Deus usa essas situações para que a gente tenha um impacto maior, para que a gente vá mais na frente. Porque talvez sem elas, nós não conseguiríamos enfrentar a próxima e enfrentar a próxima. Lembre-se que Deus fortalece, capacita, sustenta, supre e conduz sobre a sua poderosa mão aqueles que confiam nele. Deus diz no livro de Hebreus 13, por favor, passa só um pouquinho aí, 5 e 6, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Em outras palavras, lembre-se de que você tem Deus conduzindo sua vida. Nada vai acontecer na sua vida, como disse os amigos de Daniel, se não for do consentimento de Deus. Se Ele quiser isso, Ele faz. Se Ele quiser, Ele não faz. Mas quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, vamos fazer para a glória de Deus. Então, lembre-se, você precisa deixar de lado todo o peso e pecado, mas você precisa correr com perseverança, e isso envolve sempre, conforme o versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso aí de como as pessoas zombavam dele, blasfemavam e ultrajavam ele. Pelo contrário, agora ele está sentado à destra de Deus. Então, se tem um exemplo maior para nós de fazer o que Deus manda a gente fazer, é o Senhor Jesus Cristo. Diante das lutas que você e eu enfrentamos, para viver para a glória de Deus, sempre vamos aos pés de Jesus, porque ali é o melhor lugar da gente estar e de poder viver para Deus. Concluindo, nós precisamos considerar, envolve o olhar, mas o verso 3 diz: considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. E aí nós temos, ainda fortalecendo isso, o maior exemplo, né? A humanidade de Jesus nos dá, de certa forma, um exemplo de que nós podemos viver para Deus. Ele, na sua humildade, ele foi aprovado por Deus. E o interessante de tudo isso é que ele procurou ensinar e passar tudo o que ele sabia para os seus discípulos. Houve momentos que Jesus deixou eles irem de 2 em 2 e praticar tudo aquilo que eles aprenderam com ele, através da vida e através dos ensinamentos.
mas também nós podemos observar que Ele nos dá o encorajamento verdadeiro. O Senhor Jesus nos dá o encorajamento. Em que aspecto Ele nos dá o encorajamento verdadeiro? Ele venceu. Ele venceu. Nós podemos vencer nele. Nós já vencemos a morte nele. Nós passamos da morte para a vida nele. Nós temos a vida eterna nele. Então, nele nós temos encorajamento, vitória. Nós vamos conseguir vencer as dificuldades. Somente nele. Por isso eu preciso considerar o que ele fez. E aí o autor ele vai dizer: para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É aquela ideia, muitas vezes eu estou aqui para te ajudar, mas tu quer levar esse púlpito sozinho, tu quer fazer tudo sozinho. Pastor tem muito disso, sabia? E parece que as esposas de pastor também têm isso. Cuidado, divide a atividade, divide tarefa. Você não vai suportar. Vai ter uma hora que você vai dizer aqui: só quem faz as coisas aqui sou eu, é? Não, claro, você não deixa os outros fazer. É só você mesmo. É só você. Por isso, lembre-se de uma coisa. Reflita sobre o resultado de perseverar em Jesus. Perseverar em Jesus é vitória. Perseverar em Jesus é certeza. Perseverar em Jesus é, acima de tudo, não colocarmos o homem no centro, mas colocarmos Deus no centro. Interessante de tudo isso é que a exaltação e a glória é de Deus quando nós perseveramos em Jesus, quando nós consideramos o que Ele sofreu na cruz. E a promessa é que nós vamos compartilhar uns com os outros dessa vitória. Alguém lembra de João capítulo 13, verso 34 e 35? Diga com calma, vai lá, João. Pela fé, João. Novo. Mas a ideia, meus irmãos, é amarmos uns aos outros. E lá o texto é enfático em dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Mas eu sei que eu não vou te amar verdadeiramente se eu não amar a Deus. Eu vou fingir o meu amor por ti. Mas quando eu amo a Deus, verdadeiramente eu vou te amar. E aí, nós queremos trazer algumas aplicações aqui, bem práticas. Primeiro, identifica pecados que podem estar atrapalhando a corrida, a luta, a batalha na fé cristã. Identifica. E aí é muitas vezes algo entre você e a natureza pecaminosa que está aí, né? Algo entre você e você. É eu e eu. Identifica. Mas não só identifica, se desfaz disso. Lança fora isso. E mantenha o olhar fixo em Jesus. Pastor, eu não tenho força. Eu não consigo. Pede ajuda. E aqui entra a humildade de você reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Pede ajuda. Pede ajuda. Não enfrenta as dificuldades sozinhos ou sozinho. Pede ajuda. Lembre-se que Jesus, quando foi para o Getsêmani, naquele momento mais difícil, eu diria, da vida dele, aqui na terra, ele levou 3 homens.
E ele pediu para aqueles 3 homens orarem por ele. Eram pecadores. Eram homens que ele já sabia que eles iam falhar lá na frente com eles. Mas ele convidou eles para orar por ele. Nós precisamos também de pessoas que orem por nós. Lembra? A corrida não é fácil. Acho que você já percebeu isso, né? Não é fácil. Mas lembra de uma coisa. É uma das melhores corridas que nós temos a correr, ou que correr aqui na Terra. É uma das melhores, porque a partir do momento que nós nascemos de novo, ela começa, né? E aí, e ela vai até o final. Que bom seria se no final nós pudéssemos dizer: corri como eu deveria correr pela fé. Cheguei ao alvo que eu desejei. Senhor, agora leva a minha vida, ela é tua, como foi durante todo esse tempo. E no final das contas, as pessoas pudessem lembrar de nós como alguém que correu para glorificar a Deus, com obstáculos, com dificuldades, com tudo que nós possamos imaginar. Mas nós enfrentamos tudo olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós enfrentamos tudo dirigidos pelo Espírito Santo. Nós enfrentamos tudo obedecendo a palavra de Deus. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela a lembrança que o Senhor nos traz por meio desse texto. Quando a gente olha para Hebreus 11, a gente pode ver homens e mulheres, servos e servas que correram, que enfrentaram batalhas, que enfrentaram lutas, que foram mortos. Só que o texto diz que o mundo não era digno deles, porque eles tinham uma pátria superior. Senhor, faz com que lembremos disso, que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros e que a nossa pátria está nos céus. E que possamos sempre estar olhando para o autor da nossa fé. E assim, em tudo que nós fizermos aqui, tenhamos Ele como alvo. E assim, vidas serão edificadas, nós estaremos amando uns aos outros, estaremos consolando, exortando e podendo compartilhar tudo aquilo que o Senhor nos deu para com o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe e que o restante do dia nós possamos refletir a semana, o mês, o ano, até o fim da nossa peregrinação aqui na terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.